Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Pergunto a cada um de vocês, você acredita que nós somos constituídos só de corpo? Você acredita no espírito? Você acredita na alma? Você acredita em vida após a morte? Bom, essas perguntas você vai guardar para você, porque nossa resposta não é bem neste sentido. O nosso programa hoje vai tratar especificamente não da nossa fé, na nossa vida espiritual. Poderá ser um outro programa, mas sobre o nosso corpo. Quando em vida, cuidamos bastante do nosso corpo, mas após a nossa morte, o que fazer com o nosso corpo? Você já discutiu isso com a sua família? Você já conseguiu convencer a sua família qual o destino a ser dado ao seu corpo? Sobre este tema, nós temos hoje um convidado muito mais do que especial, um amigo, o professor Dr. Célio Fernando Rodrigues, que é da Universidade Federal de Alagoas e presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia. E é um prazer para nós, doutor Célio Fernando, permita-nos essa linguagem que não é bem uma entrevista formal, mas bem descontraída, que nós participando de um momento muito mais do que especial, é reencontrar você durante a sua agenda, subtrair da sua agenda esse momento. Então, seja bem-vindo, o programa é seu. Muito obrigado, é um prazer enorme, professor Gerson, né? Para nosso eterno professor, que já formou tanta gente, estar mais uma vez aqui debatendo um assunto com você. E um bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, uma honra e agradecemos mais uma vez a TV Mar dar essa oportunidade de estarmos debatendo os temas tão importantes como sempre tem ocorrido. Sou telespectador assíduo do seu programa e seu fã, você sabe disso e agora estou dizendo ao público aqui. Muito bem. Como tem sido o seu caminho dentro das questões de doações de corpos para as instituições de ensino superior? Gerson, essa questão é um ponto importantíssimo aqui em todo o Brasil, porque nós temos uma cultura totalmente diferente do que nós encontramos em outros países. Aqui é uma cultura de sepultamento, né, para que se deixe em um terreno público ou privado o corpo, para que no dia de finado se vá fazer uma visita. Então, é uma coisa muito comercial, né? Então, é diferente de outros países. Nos Estados Unidos, nós temos ido todos os anos, as instituições recebem corpos, doações, e recebe 2 ou 3 meses do ano só, e depois não recebe mais, não porque não queira, porque não cabe. São salões imensos, então é um outro sentimento, o sentimento de filantropia, é um sentimento de amor ao próximo. E aqui a gente não tem ainda essa divulgação, por isso que é importante essas conversas, porque se sabe que um médico, quando se forma, ele atende cerca de 300 mil pessoas durante a sua vida. Até ele se aposentar, até ficar velhinho. E a depender da especialidade, claro, né? As que atendem mais gente, alguns atendem menos. E cada médico que passa por um corpo desse, então ele vai propagar o amor daquela pessoa que doou, daquela família, através das mãos desse profissional. Isso é novamente repassado para a sociedade. E não só na medicina, como todos os cursos da área de saúde têm essa necessidade de conhecer o corpo. E é muito difícil, então a gente não consegue muito, né? É sempre uma luta no Brasil inteiro e em Alagoas não é diferente. São os últimos cuidados que a medicina tem com o ser humano, exatamente nesse momento da morte, né? A dignidade do morto e também com o cadáver, né? Porque o cadáver ele é merecedor de toda a proteção jurídica, por exemplo, de vilipêndio de cadáver, maus tratos, subtração de partes. Então, isso tem uma proteção legal dentro do nosso Código Penal e é assim que tem que ser feito. E as pessoas que doam esses corpos ou têm vontade de doar esses corpos para o ensino, eles têm medo de, primeiro, esse diagnóstico de morte ainda, isso é para doações de órgãos e transplantes. Mas com relação às doações para as instituições de ensino superior, eles ficam temendo que destinos serão dados. E assim, como nós poderemos, e especialmente você, dar à população a certeza desse cuidado com esses corpos que vão para essas instituições?
Perfeito. Você citou também um tema extremamente importante, que é a doação de órgãos e tecidos. Que será um motivo de uma outra entrevista. De outra também. conversa, porque mas você pode explanar alguma coisa. Eu sempre digo aos meus alunos que, olha, só sabe como é bom enxergar um vulto aquele que é cego. E quando eu digo isso, é quando estamos falando de olhos, e as pessoas aqui não doam nem a córnea. Então, é um tema que precisa ser muito conversado, trabalhado, esclarecido realmente para a sociedade. Então, as universidades recebem esses corpos, eles são tratados com o máximo respeito, nós não permitimos brincadeira com o corpo, não há visitação, não há exposição de corpo, e é o nosso material mais nobre, né, no curso de medicina e nos cursos da área de saúde. Não há um material melhor do que esse para a gente conhecer, para que a gente consiga fazer o procedimento depois nos pacientes. E é o nosso primeiro livro. Cada um é o nosso primeiro livro. Para quem acredita, é a obra de Deus e a morada da alma. E para quem não acredita, que se acredita que é da natureza, é uma perfeição também. Alguns dizem que não é perfeição porque adoece isso, mas eu acho que até isso é uma perfeição. Né? Porque você tem que ter uma data de validade, porque tem outros nascendo, eu sempre brinco, né? Tem outros nascendo que, então, faz parte do ciclo da vida. E é uma coisa que até o nosso subconsciente não quer pensar, é que nós também temos uma data de validade, nós também um dia passaremos. Então, para quem acredita é muito mais fácil, a gente acha que a verdadeira vida vem após essa, né? E para quem não acredita, acho que ali se acaba. Eu até acredito que não teria problema nenhum em doar o corpo, já que para algumas pessoas, para mim tem um valor imenso, né? Porque nós nos vemos no cadáver, é aquilo que nós somos. É por isso que a gente não suporta ver o cadáver, né? É por isso que existe o termo autopsia, né? Auto a si próprio, psia ver a si próprio, como você se identificasse. Até para dizer assim, eu sou você amanhã. Isso nós temos certeza. Ninguém vai sair daqui vivo, ou seja, um corpo sem alma, sem espírito, sem vida, sem movimentos, é o destino de cada um de nós. Perfeito. E aí nós temos algumas coisas que, quando se vai examinar um fígado, a gente não vai abrir uma pessoa para ver o fígado, então faz uma palpação. Se vai funcionar um vaso sanguíneo, a gente não vai abrir a pessoa para achar o vaso. A gente tem que saber onde é que está, qual é a textura, qual é a profundidade. Então, essa é a importância que precisa ser esclarecida para as pessoas, desse estudo do corpo, né? Como é que eu vou fazer um procedimento em alguém se eu não sei como é a pessoa ali dentro? Então, isso pode gerar erro do profissional, nós chamamos tecnicamente de iatrogenias, né? Se ele não tem esse conhecimento técnico, e grande parte disso é por desconhecimento do corpo. Então, algumas instituições ainda usam bonecos, porque não tem quem doe esse corpo, é uma maior dificuldade. Né? Então, nós recebemos doações espontâneas também. Então, as instituições que têm curso de medicina, então aqui em Alagoas nós temos o FAO, o CISAL, o SESMAC e a UNIT. Então, essas instituições precisam desses corpos, né? E a lei permite que onde tem o curso de medicina possam ser doados. Então, nós estamos iniciando o programa de doação espontânea também. Já temos na UCISAL há alguns anos e as outras instituições estão se preparando para iniciar. Isso, e como... Bom, primeiro a importância, você já falou, mas que ratificasse, desse mais uma ênfase da importância do estudante aprender no cadáver. Não é? Qual é essa importância? Porque ele não é médico a partir do dia da sua formatura. Ele é médico, ele tem que aprender a ser médico durante a sua formação. E se ele estuda exatamente no corpo humano com que ele vai trabalhar, isso faz uma diferença de que aquele que só estuda por livro, alguns programas virtuais que existem, mas nunca é a mesma coisa. As variações anatômicas são completamente diferentes. Então, dê uma ênfase assim de quais as importâncias atribuídas ao estudante de medicina. É uma diferença imensa mesmo. O cadáver nos dá uma tríplice lição. Ele dá uma lição instrutiva, de linguagem, de termos técnicos, uma lição normativa e uma lição estético-moral. Então, nós nos vendo ali, nós começamos a despertar um sentimento de amor à sociedade, de piedade. Nós conseguimos entender o que somos, né? A gente vê, às vezes, tantas pessoas aqui, a gente vê no noticiário com corrupção, com roubo. A gente sabe que deixa tudo ali, então nós somos aquilo que nós somos, você não leva. Então, às vezes, não tem muito sentido algumas coisas. E essa importância é muito diferente do que você estudar num boneco.
Eu lembro que em um congresso foi perguntado, tinha um conferencista, que ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive, e foi perguntado a ele, ele defendia que você não precisava estudar num cadáver, que demorava muito tempo, num cadáver humano, você podia estudar num pequeno animal, num roedor. E um professor da plateia perguntou, olha, o que é que o senhor acha de ser operado por um paciente, ou por um cirurgião, perdão, que estudou num coelho, por exemplo, o apêndice de um coelho, ou o senhor queria ser operado por um indivíduo que estudou o apêndice do coelho, ou que estudou o apêndice em um corpo humano real? E o conferencista disse, não, nesses termos eu prefiro uma pessoa que estudou no corpo humano real. Então o professor respondeu, ainda bem que o senhor concorda comigo, porque o coelho não tem apêndice. Quer dizer, se ele tivesse respondido ao contrário, ia ser muito ruim, né? Então, ele ia ser... Então é totalmente diferente, né? De você saber a profundidade das estruturas, você conhecer vasos, quais são os vasos que podem, em caso de hemorragia, fazer ligadura das bocas, amarrar aqueles cotos, ou se tem que reuni-los. Então, tudo isso se aprende no estudo do corpo. Não tem como você fazer de outra forma. Eu só vou aproveitar para tirar uma dúvida, inclusive minha, com relação ao apêndice. Qual a função do apêndice? Alguém chegou a falar para mim que era a extensão da cauda. O coelho não tem porque já tem um pouquinho da cauda lá. Era essa função ou existe uma função tem uma especial? brincadeira que o pessoal diz, os professores de biologia no colégio, que o apêndice não serve para nada, a não ser para dar apendicite. Isso é conversa. Então, até é bom você ter uma pergunta interessante, que os alunos chegam com isso na cabeça, que um monte de professor diz isso. Então, o apêndice em herbívoros, na verdade, ele digere celulose. Né? Então, ele para digestão, ele come vegetais, tudo, talo de plantas, capim, tudo. Então, ele digere celulose. Como o ser humano não come madeira, que a gente não é cupim, a gente não fica digerindo celulose, então ele perdeu essa função digestória, mas tem uma função linfóide. Então, o órgão linfóide, para dizer a população, é semelhante à amígdala, semelhante a um linfonóide que a gente chama de língua. Então, órgão linfóide de defesa. E algumas vezes fica um resto de fezes ou de comida ali dentro que apodrece da apendicite. Né? É uma doença muito recorrente, muito comum e muito frequente. Então, ele não tem, na verdade, a ver com a cauda, né? O que tem a ver com a cauda é mais o cóccix, que é o final da coluna vertebral. Tem até algumas síndromes congênitas que algumas crianças nascem com a cauda e fazem cirurgia, amputação dessa cauda. Pois não. Que estados brasileiros já têm programas assim eficazes nas questões de doações espontâneas de cadáveres para as instituições de ensino? Nós temos alguns estados com experiências exitosas, como Rio Grande do Sul, né? Então tem um programa imenso, muito bonito. No final de cada ano se chamam as famílias dos doadores, se faz uma cerimônia, os estudantes entram todos com flores, agradecem, faz um culto ecumênico, muito emocionante, a pessoa chora, eu já vi essa cerimônia, muito bonita. Em outros locais estão começando. Nós temos em Fortaleza, é muito bom um programa de doação, mas lá o pessoal tem relatado que tem dificuldades ainda. E em Alagoas começamos no SVO. Então, o CISAL começou inicialmente pela facilidade de ter o serviço de verificação de óbito. Né? Então, um corpo não vai chegar e ser entregue direto na universidade. Ele precisa passar no serviço de verificação de óbito. Saber a causa-morte, etc. Isso, ser preenchido. Até para fazer o atestado de óbito, declaração de óbito, ou vem do hospital ou não, mas é um local onde nós temos pessoas de plantão para receber esses corpos. As universidades, se chegar de madrugada, de noite, final de semana, não tem. Então, a SVO está lá para isso e por isso que a UNCISAL começou, tem lá uma ficha. A doação espontânea, a pessoa é uma coisa muito simples. A pessoa declara no cartório, fala termo de doação e registra a firma e informa a família. Hoje já está tendo mais facilidade, porque eu lembro uma vez que tinha um americano que morreu aqui, estava lá na ML, nós tínhamos serviço de verificação de óbito. A esposa, que era uma argentina, queria doar, a exemplo, que era um pedido dele, com um americano, e a dificuldade, se não fosse a sua pessoa, nós não tinha perdido essa oportunidade, né? Quando lá no CISAL já foi viabilizada essa doação, quando as outras instituições nenhuma poderia, e nem o IML poderia ficar com esse corpo.
É isso mesmo, Jéssica. É uma tristeza para a família quando a pessoa deixa o seu desejo e ela não consegue realizar esse último desejo do indivíduo. Então, esse corpo, eu lembro que nós recebemos, em verdade era paraguaio, eu digo, ele doou porque não é brasileiro, porque se fosse, talvez ela não trouxesse, né? Porque a pessoa que tem outra cultura, eles querem no dia de finado levar flores, comprar vela, levar. Eu acho que a oração pode ser feita em casa, para o espírito, né? Não precisa ser naquele terreno. E para você ver, a cultura é diferente mesmo. Então, nós já recebemos ali corpos de taxista, nós recebemos que a família levou, né? Nós recebemos esse professor, era um professor de história, esse indivíduo. Nós recebemos agora, mais recentemente, um colega médico, que inclusive era marido de uma prima minha e faleceu de câncer, né, doutor Tadeu. E ele era uma pessoa muito boa, era uma pessoa... A gente depois, ouvindo os relatos da pessoa sobre ele, sobre o que ele fazia, sobre o sentimento de bondade, né, que ele tinha com a sociedade, atendia um monte de gente de graça e ajudava mesmo. Então, a gente começa a entender por que esse tipo de pessoa doa. Então, é uma pessoa que tem outro sentimento, é uma pessoa que tem um sentimento altruísta, né? Então, não são todos que fazem isso. Alguns, e aí às vezes a pessoa não sabe, fica ali, que aquilo apodrece, que na faculdade não apodrece, né? Porque a gente cuida, tem a gente tem uma fixação do corpo, né? Com formaldeído. E às vezes a pessoa deixa ali para apodrecer, inclusive tem aquele termo romano, que era carne data verminus, né? Carne dada aos vermes. Que a pessoa vai ali para apodrecer, para os vermes comer, devorar, é coisa muito feia, né? Ficar aquele mau cheiro. É porque a gente não vê. E então, que a gente não vê, com os olhos não vê e o coração não sente, como diz o ditado. Então, fica esse início de pedido para que as pessoas se sensibilizem para fazer as doações. Aquele seu funcionário, seu Henrique, né? Ele vivia o tempo todo lá trabalhando na anatomia e desejava que o seu corpo fosse doado para a universidade para ser estudado. Eu vou pedir ao Josiel que coloque aí umas fotos. Inicialmente, assim, uma homenagem ao professor Dr. Célio, com relação ao congresso que ele realizou aqui em Maceió. Tem uma foto aí. Isso, tu tá lembrado dessa foto aí? Sim, esse era o professor Fatini, está com Alzheimer, né? É um autor de um dos principais livros, dos mais vendidos no Brasil, de anatomia. É um livro fininho, todo mundo lê rápido, então é o mais comprado. Excelente pessoa, né? Eu estava bem jovem aí, né? A gente vai piorando, o tempo é terrível. Mas é bonito, é necessário isso. Quem não quer ficar com a idade ou a aparência que nós estamos, prefere morrer antes. Pois é, né? só tem uma outra surpresa foto ainda, você for presidente do Congresso, acho que foi o 20º Congresso de Anatomia. Não, esse aí é uma colega, pode cortar, isso aqui é uma colega de Pernambuco. Veja isso aí, ó. A abertura isso do foi Congresso. em 2002, agradeço a surpresa, não sabia que o amigo tinha essas fotos ainda. Guardadas, as coisas são boas, a gente guarda para sempre, né? Tem mais o edital, tem um decreto aí do Estado, vê se aí, ele mandou para mim, mas eu transformei em foto. Que é uma resolução, né? Saiu como resolução? É um decreto-lei. Um decreto-lei. Isso. Nós temos uma lei federal, né, que permite a doação de corpos, então nós recebemos esse corpo também de corpos não reclamados, que eram os recebidos com maior frequência até há alguns anos. E o Ministério Público entendeu, um dos procuradores, que deveríamos fazer uma lei estadual para regulamentar uma federal. Até o procurador disse que não pode uma lei estadual regulamentar a federal, mas ele entendeu que haveriam algumas coisas que não estavam bem claras, que a gente precisava aclarar. E enquanto essa lei começou a ser feita, nós ficamos há mais de 4, 5 anos que a gente não recebe um corpo em instituição nenhuma. Isso foi um problema, né? Então prejudicou o curso de medicina da UFAL. Muito, né? A gente não tem cadáver para dissecar. Nós temos um curso de odontologia que também disseca cabeça e pescoço, tem cirurgião bucomaxilofaciais, também não tem mais cadáver para dissecar. Então estão estudando com peças antigas, né? E aí saiu essa lei agora, final de 2018, então a perícia oficial do Estado, que é o doutor Manuel, ele nomeou a comissão de doação de corpos do Estado e esperamos que agora se resolva o problema, havia esse impasse, né? Então o governador
fez esse decreto-lei estadual, já temos uma regulamentação estadual de como proceder, de qual é o fluxo. Não recebemos ainda nenhum, desde que saiu a lei, né? Isso então, não quer dizer que não tenha, porque eu dou plantão lá no ML, existe. Tem bastante. Mas está faltando houve um problema, Jéssica, a equipe entrar em ação. Houve um problema que é uma tristeza para nós, então foram 18 corpos de 2018 que teve um problema na geladeira e eles terminaram apodrecendo no popular, né? Então tiveram decomposição cadavérica, iniciou-se o processo e foi preciso enterrar. Então o corpo já em decomposição, a gente não consegue utilizar. Chamar e em 2019 foram mais 11. Chamar a atenção é que esse problema agora nós não temos, porque a geladeira lá do IML, a não ser que tenha sido em outra instituição, mas a nossa lá, o IML é um IML novo, é um IML que tem para conservar corpos e tem o de congelar corpos. De congelar, cabem uns 30 cadáveres. E o grande para conservar enquanto é periciado, cabem quase 80 cadáveres lá. Então, perfeito. Está muito bonito. E chamar muita atenção para as pessoas que esses corpos que são doados para as instituições, vou pedir até ao Josiel depois que botem duas, a Lei 8.501, tá? Para que nós possamos ler aqui e dizer que são os corpos não identificados e não reclamados, né? Não corre o risco. É isso aí. O cadáver não reclamado, né, junto às autoridades públicas, etc., eles poderão ser utilizados para as instituições. E dizer, existe um centro nessa resolução, nesse decreto, existe um centro que acolhe para depois distribuir? Como é feito? Com a lei estadual, então, são duas coisas, né? Então, essa lei fala do cadáver não reclamado, que é diferente da doação espontânea. Então, a família, ela pode decidir qual é o destino que se dá ao cadáver. Outra coisa importante, Anderson, antes de comentar ali, para que eu não esqueça, é que mesmo o indivíduo doando o cadáver, nós respeitamos as famílias, né? Então, mesmo se a família depois não quiser achar que não deve fazer a doação, a gente não vai pegar, porque tomar a posição. A gente até poderia, mas a gente não faz isso, né? Por questão ética. E no IML, acredito que agora vamos resolver esse problema, porque a comissão foi nomeada tem 2 meses, né? Isso. Então, estamos esperando que o fluxo se normalize. Eu até estou pensando na sua fala aqui, estava lembrando, a gente falando tão naturalmente de cadáver, deve ser estranho para muitas pessoas, né? Mas nós justificamos no início, né, a importância disso para a sociedade. Então, essa consciência que precisa se ter. A lei federal, então, está aí, é a lei que fala do cadáver não reclamado. Qual é esse cadáver não reclamado? É a lei às vezes são cadáveres de indigentes, pessoas que não se têm conhecimento da família ou de responsáveis, quem é o responsável legal por ele, ou às vezes não se sabe nem onde mora, então não tem nenhum dado sobre ele. E então, esses quando chegam ao IML, eles devem ir para o IML, né? Então mudou esse fluxo. Então o IML, por que o IML? Porque ele tem que fazer o registro do corpo, saber tirar foto, impressão digital, ficha datiloscópica, faz toda essa ficha. Material onde encontrou, DNA, porque às vezes aparece a família. Isso, perfeito. Né? Então a família pode aparecer, depois tem que saber para onde é que foi o corpo. Inclusive um caso inusitado, recentemente, de um corpo que a gente recebeu e 7 anos depois a família chegou procurando. E eu estou para devolver esse corpo. Não devolver porque eu orientei a família que procurasse o Poder Judiciário, porque já tem muito tempo de morto, então vai ter dificuldade para enterrar. O cadáver é fixado, né? Ele não vai apodrecer rapidamente, então o cemitério tem que ter esse conhecimento. Ele não vai se estragar, porque esses corpos duram muitos anos. Então, tem corpo lá de mais de 20 anos na instituição. Isso é bom para a família, né? Porque você pode ver o corpo. Mas a família não fica no imaginário da família. A família preferiu não doar. Então, nós conversamos, vamos devolvê-lo, né? A lei diz que após 30 dias da instituição, se ele não procurou. Mas a gente devolve. Sempre respeita. A gente respeita, a gente não faz isso. Até o pessoal dizer, por que não diz que já dissecou, que já sepultou? A gente não faz isso, né? Isso não é ético, não é correto. Se ele estava lá, eu identifiquei, nós devolveremos
conforme a vontade da família. Bom, esses são os que vêm não reclamados. E tem a doação espontânea, que a pessoa vai à instituição, declara, isso hoje tem no SVO, as fichas, né? A pessoa declara que tem vontade de ser doador, pode ser doador de órgãos e tecidos, que eu acho que é o principal, né? Às vezes você salva uma pessoa doando um coração, doando uma córnea, por exemplo, um rim, né? Inclusive, Arapiraca... Vale esclarecer que essa doação de órgãos é feita intravita, com diagnóstico de morte encefálica. Isso, né? isso. Mas depois de morto, até 6 horas pode doar as córneas. Depois disso, no fígado do coração não serve. Muito bem. Então, reforçando muito isso, então, para doação de órgãos e tecidos, a pessoa está aqui morte encefálica, no popular, morte cerebral, né? Para que a população entenda. Quer dizer, não tem mais nenhum estímulo nervoso, aquele encéfalo, às vezes até saiu em traumas de crânio, o pedaço de encéfalo saiu pela fratura. Tem até um desenho, José, eu coloquei esse desenho. Às vezes as pessoas não doam por conta disso aí. Eu acho isso. O que é bem diferente do... Isso, ó. Doação de órgãos. O cara acha que vai tirar o órgão dele. Tem muito folclore. Tem muito folclore sobre isso. Mas existem protocolos. O médico que dá o diagnóstico de morte encefálica, ele não pode participar de transplante, da equipe de transplante. Por que isso? Porque o Conselho Federal de Medicina proíbe para proteger o médico e proteger a medicina. Porque alguém pode dizer, não, ele deu o diagnóstico porque ele tinha interesse. Não existe interesse nenhum. E nas redes sociais, inclusive, corre de vez em quando a gente recebe uma história que alguém tirou um rim de uma pessoa, uma quadrilha que deixou a pessoa numa banheira com gelo, quando a pessoa acordou estava operada. Isso não procede. Até porque o médico que ia receber esse rim, ele não poderia fazer isso, porque isso tem um protocolo, tem uma legislação muito específica, um rigor imenso, para que não se erre, né? Que a pessoa não pode, a pessoa viva, tirar um órgão. Eu fiz também uma exumação inusitada. Uma mulher deu entrada num hospital em Arapiraca, e em parada, e o médico fez a toracotomia para fazer a massagem direta. E a família, quando viu com aquela cicatriz lá, a cicatriz não, aquela sutura naquela incisão feita, achou que tinham tirado o coração dela. E exigiu, o delegado pediu a exumação, nós fomos lá, fotografamos, o coração estava lá, mas exatamente a família não entendeu, em princípio, que aquilo é um procedimento técnico para salvar, um mecanismo de ressuscitação. Ela não respondeu à técnica, outros respondem muito bem, mas ficou aquele estigma. Será que abriram para tirar o coração? Que não existe. Aqui eu nunca ouvi falar disso, é um folclore imenso, né? E nesses procedimentos, quando a gente consegue, eu dei plantão muitos anos no HGE, quando a gente consegue, a gente chama de ressuscitação cardiorrespiratória, quando a gente tem um indivíduo em óbito, praticamente com parada cardíaca, está morto. A gente consegue recuperar uma pessoa dessa, a gente sai numa alegria imensa do hospital, a gente ganha o dia. Né? A gente ganha o dia quando dá certo. Muito não dá certo porque às vezes tem área infartada muito grande, tem outras patologias, a gente não consegue, até porque não somos deuses, né? Se conseguirmos tudo. Então, a medicina tem suas limitações, mas isso é uma alegria imensa mesmo. E ainda eu lembro, Gerson, que a gente falando dessa coisa do carinho com as pessoas, eu, quando era estudante ainda, pensei em fazer pediatria, e até recém-formado, e desisti rapidamente, porque a gente vê as crianças ali precisando, terminais, precisando de um órgão. Eu desisti por causa de uma criança precisando de um transplante de coração e não conseguiu. E era uma menina que se apegou muita gente, a equipe veio na UTI, e ele pegava na nossa mão, e a mãe saía para chorar, e eu via aquilo e ia chorar do outro lado. Chorando. Porque a gente saía com uma tristeza imensa, porque a gente queria resolver e não tinha como, porque as pessoas não têm essa cultura de doação. A pessoa tem cultura de enterrar para apodrecer, dizendo no popular mesmo. Inclusive, é uma coisa dicotômica aqui no país, porque é um país extremamente religioso, um país cristão, com a imensa maioria católica, com um imenso número crescente de igrejas protestantes, que seguramente acreditam que essa vida não é a verdadeira, que essa vida é passageira, esse é um estágio, e que teremos a verdadeira vida que Deus nos preparou. Mas as pessoas se apegam, inclusive, ao cadáver que está apodrecendo.
se apegam a casa, se apegam a carro. Eu sempre digo, olha, nós não temos carro, então nós somos usuários. Nós vamos morrer, alguém vai usar, vai ter outro usuário depois. Então a gente não tem nada, né? Tem até uma música, né? Que tudo é do Pai, né? Então, para quem acredita em Deus. Por exemplo, eu como legista tenho propriedade para dizer, né? Em 32 anos dentro do Instituto Médico Legal, nunca vi ninguém passar lá com alvarás, com título de capitalização, né? Cheque ao portador, qualquer coisa, não leva a nada. Então, se a morte tem em nós, causa esse estigma, esse medo, ela tem algo que é encantador, que é a parte democrática e a parte extremamente social, tá certo? Atinge a todos, não respeita, não faz distinção se você é rico, se você é pobre, então ela nos iguala. Pois é, tanto bonito, que, né? Isso muito bonito e vez por outra eu vejo pessoas influentes e abastadas de recursos financeiros em óbito e eu disse, olha, fez tanta coisa errada, às vezes não é porque morreu que a gente vai dizer que não fez, sabe? Tanta coisa errada, cheio de processo, por fraude, por isso, olha aí o que é que levou, nada, deixou aí. E às vezes eu brinco também com, a gente vê essa confusão hoje em dia de lava-jato, de prende e solta, né? Só eu digo, olha, o único que se prender não tem quem solta é o coveiro, né? Porque ele realmente iguala todo mundo, né? Então, como você disse, né? Somos todos iguais. E então, não tem como o hacker invadir lá o subsolo para absorver, né? E a gente diz às vezes, a gente sempre fala também que o que fica nosso são os nossos atos, as boas lembranças, os bons exemplos. E para quem perdeu aquele ente querido, fica a saudade, que é o amor de quem fica. Quem fica aqui tem um amor imenso, aquela saudade, né? E muitas vezes é muito gratificante que aquela pessoa possa servir para outras pessoas, né? Tanto como doação de órgãos e, quando não possível doar órgãos, doar o corpo para que esse amor se propague através da mão dos profissionais. Porque Deus utiliza a mão desses profissionais para cuidar de outros. Às vezes vai cuidar até da gente mesmo. Isso, a gente não sabe, né? Ou de um filho, ou de um neto, porque a natureza... Quando estivermos, uma hora vamos cuidar da gente. Então vai chegar nosso dia, né? Então às vezes está sadio, mas não é sempre. Então esse treinamento é extremamente importante. Rola um vídeo aí nas redes sociais também, de um bebê que a avó pegou, o pai pegou, todo mundo pegou e ele chorava, e de repente um senhor pegou, encostou no peito e ele parou de chorar, porque esse senhor tinha recebido o coração da mãe do bebê. Que lindo, né? E ele reconheceu. Então o primeiro som que o bebê escuta é o coração da mãe lá no útero, na pulsação da mãe, e ele reconhece essa pulsação desse coração. Então é um vídeo muito bonito que tem sido propagado nas redes sociais aí e é realmente emocionante. E que serve de estímulos para nós, para as questões de doação. Mas nos chamou a atenção esse contraste que existe entre nós somos um país, formamos um país cristão, e, no entanto, quando a Lei 9434 de 97 nos transformava em doador presumido, se você não declarasse que não era doador, você era um doador. E nenhum transplante foi feito sob a égide dessa lei. As pessoas correram para os DETRANs, para os institutos de identificação, para declarar nos seus documentos que não era doador. Aí eu perguntava na época, dando aula, por que acontece isso? Na verdade, as pessoas não acreditavam e acreditam pouco nas instituições. Porque às vezes a pessoa chega num hospital e que não tem uma tomografia, não tem isso, mas na hora de doar os órgãos vem um helicóptero, né, para colher o material. Então, esse contraste que se minimiza dentro da questão ética dos profissionais. Eu sei da sobrecarga, nós sabemos da sobrecarga das instituições, mas é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade para salvar vidas. E depois de morto, salvar a ignorância dos nossos estudantes de medicina, né? Porque ele vai ser objeto de estudo. Teve uma vez eu fui convidado para fazer uma homenagem a um cadáver desconhecido e o cadáver falava através de mim de que ele entendeu o sentido da vida no instante em que ele entrou como cadáver para ser estudado. Ele veio saber por que ele veio para essa vida, não é? Para ser um instrumento, ser objeto de estudo. E ele puxava na orelha dos estudantes, dizia, eu não preciso de nada, quem está precisando aqui é vocês. Então, adquiram, usem o meu corpo e façam com que
um outro não morra como eu morri, sem uma assistência, sem uma vela, sem uma lágrima, para que você leve ou propague esse amor, que esse amor é a presença de Deus em todo o ambiente. Então, professor Célio, nos fale mais, isso nos empolga, de como eu, querendo ser doador do meu corpo, que caminhos eu devo seguir. Perfeito, essa é muito bonita, essas palavras suas, e realmente é isso, né? Então, a gente pensa que depois que morreu não serve, serve. Não tem material mais rico que o nosso corpo, que essa obra, essa inspiração de Deus para mim, mas para muitos da natureza. Então, hoje nós temos toda a documentação no Serviço de Verificação de Óbitos do Estado de Alagoas. Essa documentação para doação espontânea está lá. Então, é só se dirigir ao Serviço de Verificação de Óbitos, que se localiza na UNCISAL, que é a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, que é um serviço do Estado de Alagoas, gratuito, não há despesa. E a pessoa declara que, ao falecer, né, ele é doador de órgãos e tecidos. E tem que dizer isso à família, combinar com a família, porque se a família depois não quiser respeitar essa vontade, nós não vamos receber o corpo, obviamente. Né? E fique certa a família de que, coloca aí, José, existe no nosso ordenamento jurídico, que eu falei, a questão de vilipêndio, são crimes contra os corpos, né? Crimes contra e respeito aos mortos. Então, o artigo 211 e o artigo 212 fala em destruir, subtrair essas coisas. Então, se já existe o aspecto ético, também existe o aspecto jurídico. E a outra, também de vilipendiar, de ultrajar, de alguém brincar. Eu estou envolvido com cadáveres quanto tempo? Desde estudante nunca vi sequer, e o grande respeito aos nossos professores de anatomia, né? Você não foi meu aluno, mas hoje você é uma das referências em ensinar a anatomia humana e tantos outros. Eu nunca ouvi sequer, nunca cogitou chegar aos meus ouvidos alguma falta com respeito a esses corpos. Isso a família deve ter certeza, absoluta certeza disso. Perfeito, inclusive as turmas, em todas as formaturas, todas as turmas de todos os cursos que passaram pelos corpos, a primeira ação, na agenda da formatura, eles vão espontaneamente às instituições e fazem uma homenagem ao cadáver desconhecido. É uma cerimônia, chama um professor, como o professor Gerson já foi, eu já fui várias vezes também. Então, existe isso, né? E nós acreditamos que é muito mais degradante nós estarmos apodrecendo, com vermes entrando, nos devorando, do que estar na instituição, servindo na sociedade. Eu acho que é um ato de amor imenso. Esse ato de doar o que for é um ato imenso. Eu sou doador até de medula, às vezes fico torcendo para que a medula sirva para alguém, da medula óssea, né? A gente faz o cadastro no EMOAL, eu de vez em quando vou doar sangue também. Então a gente fica às vezes torcendo, porque a gente vê, poxa, às vezes tem uma pessoa morrendo ali, você não poder fazer nada para salvá-la. Então tudo isso é um ato de amor com a pessoa e realmente não existe de respeito, nós não permitimos, o professor não permite, eu acho que nem tem graça, né? Você está ali brincando, fazendo piada com o cadáver, que ali não serve e aquilo representa o que nós somos. Muito pelo contrário, aquilo nos dá um sentimento de compaixão para as pessoas, né? Nós vemos aquele corpo ali que não reage mais, então isso faz parte da ética médica, né? Da deontologia, desse estudo todo que a gente preconiza desde os primeiros anos. Então, a primeira aula inaugural, na UNCISAL, a aula inaugural é minha, um tempão a gente começa, a primeira coisa que a gente começa a falar no curso de anatomia, no primeiro ano, é sobre esse respeito ao cadáver, respeito aos corpos. Eu acho que falta muito isso. A sociedade hoje, ela está um pouco, a gente tem a impressão que está meio degradada, né? Tudo pode, tudo esse falta de respeito, são as várias homofobias, preconceito racial, e a gente às vezes não entende. Então, profissional de saúde, eu sempre estou na turma e disse, olha, nós não temos direito de ter preconceito com ninguém. Nós temos que ter amor às pessoas e quem estiver aqui no curso desse para achar que vai ganhar dinheiro ou que
não tem amor às pessoas, está no curso errado. Né? Não pense nisso. É hora de desistir. Tem que ter uma vocação e amor às pessoas que você vai atender. Então, nós vamos cuidar dessas pessoas. As pessoas chegam pedindo ajuda nossa, a gente não tem nenhum direito, né, de ter desrespeito, de brincar com o paciente. Às vezes tem. Então, nós temos até a obrigação de proteger esse paciente. Né? Então, o profissional de saúde, se você teve um maqueiro, alguma coisa tratando, ele tem a obrigação de protegê-lo, porque isso não é permitido. Às vezes tem outros funcionários terceirizados, né? Então tem que sempre proteger o paciente. Esse discurso eu faço o tempo todo. Exato. Né? Em algumas aulas, mais do que outras, quando tem temas mais importantes. Muito bem. Então, que caminhos, assim, que instituições? Você pode se dirigir lá no SVO ou no IML? O que é que diz esse decreto sobre a doação espontânea? A doação espontânea, na verdade, a pessoa tem que ir ao SVO, né? O IML não recebe. Então, ficou uma separação hoje nos corpos que têm morte violenta ou suspeita de morte ligada a algum crime, eles vão ao IML. E as mortes clínicas, que aparentemente, ou às vezes até tem diagnóstico, elas vão para o SVO, ou o médico já dá esse atestado de óbito no hospital, né? Ou se não tem um diagnóstico ainda, eles vão ao SVO para dar um diagnóstico ou para confirmar um diagnóstico que já havia suspeita. Então, quando o médico não emite atestado de óbito, que ele não tem segurança, ele tem até uma hipótese diagnóstica, ele também caminha ao serviço de verificação de óbito que fica no Trapiche, como nós já falamos, no prédio da Uncisal. Então, lá tem toda a documentação para doação espontânea. É só se dirigir e preencher. E aí, quando a pessoa vai a óbito, a família informa ao SVO. Né? Então, essa documentação começou a ser feita agora, com a lei de 2018, porque não tinha. Então, é preciso que as famílias informem que existe, que o indivíduo faleceu, para que a instituição vá buscá-lo. Fora isso, todos os outros cadáveres não reclamados, o cadáver que é encontrado em rua, ou que mora sozinho, ou que ninguém sabe a procedência, eles vão ao IML. Então, o SVO não pode mais receber, né? Por lei, o SVO só recebe mortes clínicas que tenham família. As mortes que não têm família, ou mortes criminais não identificados, ou a morte suspeita de crime, vão ao IML. Tanto o SVO como o IML faz um laudo, faz uma declaração de óbito e, a depender do caso, eles podem ser encaminhados a instituições. As mortes envolvidas em aspectos criminais, elas não podem ir para as universidades, porque às vezes a necessidade de exumação, o juiz pede um laudo, então são casos que pertencem à justiça. E se a universidade fosse mexer nesse corpo, ia atrapalhar, né, uma possível exumação e tudo. Então, a lei já prevê esses casos, essas situações. Que eu não acho que deve ser tão rigorosa assim. Porque, ao passar sendo uma morte violenta, é devidamente periciado, fotografado. Nós temos a gente faz um arsenal de 80 fotos por cada corpo que passa lá no IML. Essas fotografias são arquivadas lá. O juiz, daqui a 20 anos, pode solicitar esse material todo. E o próprio juiz, a família, tendo a necessidade, mesmo que sendo um atropelamento, ele declarou que queria ser doado, a família pode provocar o judiciário e o juiz autorizar que vá para a instituição. Mas antes, obviamente, que o juiz vai perguntar ao IML se existe alguma pendência ainda. Em não havendo, poderá ser doado. Não sei se o decreto trata dessa forma, mas que poderia tratar, não há nenhuma inviabilidade. Eu, por exemplo, já participei de um diagnóstico de morte encefálica. Ele teve um acidente de trânsito, estava lá no Hospital do Açúcar, que hoje é o Hospital Veredas. Estava lá com a morte encefálica. Como tinha sido uma morte violenta, necessitava de um médico legista. Como eu tinha de posse de todos os documentos, né, foi ratificado o diagnóstico de morte encefálica e a família doou os 2 rins, coração, fígado e as córneas. Então, muitos transplantes. E tinha sido uma morte violenta, né? Perfeito. Nesses casos, Gerson, que com autorização judicial, aí sim. Isso. Né? Se o juiz permite, aí a gente recebe.
já aconteceu de recebermos. E houve um tempo atrás, tem alguma dificuldade hoje em dia, contando essa história aqui, que nem todo mundo sabe, até saiu na imprensa. Há alguns anos foram presos vários funcionários de funerárias de Maceió, no HGE, no Hospital Geral do Estado, porque havia um rodízio de quem venderia o enterro, né? Então essa é uma parte muito comercial, a gente até não gosta, eu detesto isso, né? Que o pessoal chamava no popular, no jargão popular, de papa defunto, né? Ficava ali querendo o cadáver. E é um comércio extremamente lucrativo. Eu conheço alguns que estão muito bem financeiramente. Poderíamos utilizar esse verbo assim, no passado, porque, na verdade, foi uma medida pedagógica. Isso. Eu acredito que não... Isso aí acabou. Essa acabou, prática, né? Ali dentro do hospital, isso acabou. Teve processo judicial, teve muita confusão, né? Então, realmente, a justiça fez o que devia ter feito há muitos anos. Isso. Né? E com isso, se tomou um cuidado muito grande, até dentro do próprio IML, né, para que não se permita que haja formalização ali dentro, que haja esse comércio, que haja funerários ali dentro com essas práticas. Então, isso criou uma necessidade de, quando o indivíduo morre, a gente formalizar imediatamente na instituição. Né? Já formou, quando a gente já tem um histórico que não tem família, que o cadáver não é reclamado, que não tem um responsável, nós já deveríamos formalizá-lo imediatamente para impedir que entre em putrefação, né? Para que esse corpo não se degrade. Existem lá 2 geladeiras, então outra coisa que é preciso que se diga é que o IML hoje está um lugar muito decente, muito bom, né? Então, um IML de primeiro mundo. É o prédio mais moderno do estado. Isso, para que se dê a dignidade que as pessoas merecem, porque aquilo antigamente era uma coisa improvisada, as pessoas jogadas no chão, então hoje estão tratadas com devido respeito que se merecem. E essa história do IML novo vinha há anos e anos e anos, você já foi diretor do IML, isso é antigo, né? Finalmente saiu. Combinou com a greve, teve um momento assim, eu entreguei o cargo, essas coisas todas. E você lutou muito para isso também. Acirrada, e hoje ainda não saí de lá pelo amor e o carinho que eu tenho. Né? Tem o quarto médico, hoje é uma suíte quase que presidencial, tá certo? Você tem uma capela, tem um restaurante muito moderno lá. E nós queremos até, passei hoje na Secretaria de Saúde para ver se implanta lá o próprio registro de óbitos. Né? Morreu, não tem que procurar cartórios, montar lá um cartório próprio do IML. Sim, então, em vários estados tem isso. Em vários estados tem isso. Então fica aqui as autoridades que estiverem aqui nos assistindo, que dê o pontapé inicial para que as famílias venham sentir esse sabor de não ter que pegar ônibus e mais ônibus procurando um cartório para registrar. E é uma maratona. O colega médico que doou o corpo, que eu disse há pouco, foi uma maratona para a família conseguir registrar esse óbito no cartório. Então, outra coisa que os cartórios aqui eles têm uma orientação de tem que saber qual é o cemitério. Né? Então, se não tem um cemitério, alguns se negaram a registrar por desconhecimento, né? Porque é ignorância mesmo até que eu tive que ir pessoalmente, né, mostrar tudo, levar as coisas e conversar até conseguir registrar o óbito. Então, tendo isso já no IML, né, isso facilita muito, a família ficar peregrinando, já está com sofrimento ali de ter perdido um ente querido, para você ainda ter que peregrinar, para onde é que vai fazer esse atestado de óbito. Alguns até não sabem que tem que fazer. É isso. Né? Às vezes passa do prazo, você tem 30 dias para fazer o registro, você recebe uma declaração de óbito. Tem gente que pensa que é aquele documento só, mas não, você tem que informar a autoridade, como diz aí no popular, para dar baixa no CPF, né? Isso também. Então, você tem que registrar no cartório isso depois, né? Então, um monte de gente não sabe disso. E isso tem implicações legais para a pessoa receber pensão, às vezes passou do prazo, tem que pagar a multa, às vezes tem que pedir ao juiz para registrar depois. Uma vez não registrando, complicação. Só via judicial. Eu acredito, professor Célio, que o nosso programa
seriam necessários 2, acho que nós vamos voltar aqui. Sem dúvida. E durante o próximo programa nós vamos, assim, trazer o Dom Antônio Muniz para fazer um agradecimento muito especial, porque o mesmo cedeu parte das terras da arquidiocese para aumentar o nosso cemitério, porque era uma dificuldade muito grande, que nós íamos fazer exumações, não sabíamos qual a cova que estava, porque sepultava um cadáver sobre o outro cadáver, e hoje tudo já se sabe, a família chega procurando, já sabe em que local, que rua do cemitério está sepultado aquele corpo. E isso é muito bom, tá? Então, suas considerações finais, um recado para o nosso telespectador. Gerson, outro problema que você mencionou, que realmente dá várias discussões, são os cemitérios em Maceió, né? Então, os cemitérios com superlotação, quem tem dinheiro vai para uma empresa privada que tem vaga, vende e é uma maravilha, mas e as pessoas que a maioria que não podem? Então, é dessas que nós temos que cuidar e é que o poder público precisa resolver. Então, tem que ter novos cemitérios, novos espaços, né? Precisa ser resolvido isso, porque é um problema o tempo todo. Há uns 3, 4 anos, a gente viu foto no jornal, um cachorro com osso na boca num cemitério, né? Então, isso é uma falta de respeito com o corpo. É isso que a gente não tem nas instituições. Então, mais uma vez, professor Gerson, agradecer essa conversa agradável. É sempre muito bom estar em sua presença. Eu acho que temos que agradecer, sim, a Dom Antônio Muniz, que é o arcebispo de Maceió. Inclusive, estamos oficializando o regimento da Associação Alagoana de Médicos Católicos, né? Que você foi um dos que iniciou isso. Eu também estou na diretoria. E, aproveitando, depois vamos conversar sobre isso para convidar os médicos católicos. Nós queremos fazer ações, ajudar a sociedade, atendimento de pessoas carentes. O objetivo é esse também. E fazer esse apelo para que as pessoas tenham consciência para doação de órgãos e tecidos, doação de corpos também. Então, pouco se fala de doação de corpos, se fala mais para doação de órgãos, mas foi uma excelente oportunidade para esclarecer também, e nos colocamos à disposição na UNCISAL, no Serviço de Verificação de Óbitos, na Universidade Federal de Alagoas, que ainda não recebe doação voluntária, mas acredito que no próximo ano já estará fazendo isso. Nós estamos nessa tramitação institucional para que também possamos receber, mas atualmente no SVO já é possível. Então fica esse apelo para que as pessoas tenham amor ao próximo, não se apeguem a coisas materiais, não se apeguem a dinheiro, a casa e nem ao corpo. Eu fico dizendo assim, olha, se nós não tivermos espírito, a coisa vai mal realmente, não tem sentido na vida, porque o corpo apodrece, adoece, morre, tem infecção, tem tudo. E às vezes contamina as malhas. Exatamente, o meio ambiente, o lençol freático, né? Isso. No cemitério, né? Com aquele chorume que o cadáver, aquele caldo podre, né? Vai contaminar. E por isso que tem que ter cemitério em locais específicos. Então, perto ali de cemitério não pode ter poço, não pode se retirar água, nada. E as pessoas não têm muito essa consciência, né? Gosto que apodreça, que vá para jogar uma velinha, uma florzinha no dia de finados. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a TV Mar. Nós que agradecemos a você também que nos acompanhou durante esse programa e fica essa sensibilidade. Eu já deixo esse recado para o Dr. Célio, você que nos acompanhou, de que será também um futuro doador de corpos para as instituições de ensino. Professor Célio, muito obrigado, esperamos contar com a sua presença aqui outras vezes, tá bom? E a você até o próximo programa, se Deus nos permitir.